Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Estarei trazendo aqui cada dia um tema diferente. E se você gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal. E hoje é dia de projeto Lendo com a Angel. Então vamos dar prosseguimento à leitura do livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, uma obra de ficção escrita por Edward Spohr e publicado pela editora Verus. Parte 55, Emboscada no Domus. A casa de Samira ficava em uma rua tranquila, quase colada ao sopé do Monte Capitolino, uma das 7 colinas romanas. O Capitólio, como também era chamado, era como uma grande pedra redonda e ainda conservava suas encostas encarpadas, tal como era no tempo das aldeias latinas. No passado, os 7 povoados sobre as 7 colinas reuniram-se em uma federação e começaram a construir um muro que delimitaria a futura cidade. 8 séculos depois, nenhum resquício dos latinos restara. Nos primeiros anos do século I, a época desse relato, um complexo de templos dominava o topo do morro, que em muito fazia lembrar a Acrópole de Atenas. O mais grandioso desses santuários era o Templo de Júpiter, cuja parede posterior, sustentada por colunas de mármore, projetava ao fim daquela tarde de abril uma sombra opressiva sobre o terreno ocupado pelo domus da feiticeira de Endor. O sol estava se pondo quando contornamos o Fórum de Augusto. O movimento urbano àquela hora começava a declinar. Durante o dia, nenhum veículo sobre rodas podia trafegar pelas ruas. Roma tinha então 2 milhões de habitantes e um vai e vem tão intenso de carros transformariam as avenidas em um pandemônio. Com isso, os pobres eram obrigados a andar a pé, enquanto os ricos eram transportados em liteiras ou no lombo de cavalos. Era quase noite quando paramos em frente ao domus. As casas nobres romanas tinham fachadas altas com vigas de madeira e parede de tijolos recobertas por argamassa resistente. O resto era de telhas sobrepostas em escamas e o chão decorados com mosaicos que retratavam os seres mitológicos e heróis legendários. Uma porta dupla e grossa levava a um corredor coberto que conduzia ao átrio, o aposento central, geralmente caracterizado por uma abertura no teto, útil para ventilar o ambiente. No chão, abaixo do interstício de ventilação, havia uma piscina pequena, adornada por estátuas que armazenavam a água da chuva. Nos dias quentes, os romanos a usavam para se refrescar. Ao redor do átrio ficavam os quartos, uma escada que conduzia ao segundo andar e passagem para o tablínio, uma sala de recepção, muitas vezes usada como estúdio. A seguir, a mansão avançava, abrindo-se novamente em um pátio em volta de uma passagem coberta, ou peristilo. No coração do pátio, havia em quase todas as residências romanas um suntuoso canteiro, que abrigava um santuário dedicado aos deuses domésticos. À direita do peristilo
situava-se a sala de jantar e a cozinha, e à esquerda mais quartos, às vezes adaptados em oficinas ou escritórios. Quando os cavalos pararam em frente ao domus, Samira me despertou. Eiblon, você precisa fazer um último esforço para caminhar. Temos que entrar na mansão. Ao ouvir as suas palavras, joguei-me para fora da cela e não sei como consegui ficar em pé. Reconhecendo minha fragilidade crescente, ela me amparou com um braço e com o outro empurrou a porta pesada de madeira. Foi nesse instante que meu senso de perigo, que eu já julgava perdido, deu o último sinal de ameaça. Samira, há alguma coisa errada, insisti. Não podemos entrar, o inimigo nos espera. Calma e confiante, a mulher não se importou com o alarme. Fitou-me profundamente e, com um ar de ternura, beijou-me suavemente a face. Guerreiro, você precisa confiar em mim. Não há nada que temer, replicou, e me encaminhou para o corredor. Flor do Leste veio atrás. A mansão estava envolta em uma penumbra sinistra, pois o crepúsculo chegara e não havia criados para acender as lamparinas. Cruzamos o corredor e penetramos no átrio, aposento principal. Então, meus temores se concretizaram e o pior aconteceu. Uma figura esguia saiu das sombras como um rato na escuridão. Estava encostada à parede, no outro extremo do átrio, bloqueando a passagem para o pátio do peristilo. Não pude vê-la com clareza, mas entendi que se aproximava devagar, ao mesmo tempo em que entoava uma fórmula mágica. Dando-se conta do perigo, a feiticeira tomou a frente, na intenção de usar o próprio corpo como escudo. Destra, Flor do Leste recuou procurando amparo no corredor de entrada. De repente, o átrio se iluminou com uma luz mística tremulante e vi que as mãos do inimigo queimavam em chamas verdes. A um comando do atacante, uma bola de fogo precipitou-se da ponta de seus dedos e cruzou o aposento com velocidade espantosa, explodindo violentamente ao encontrar a necromante. Em face de tão impetuoso ataque, a roupa de Samira reduziu-se a pó. Desnuda, ela perdeu o equilíbrio e foi atirada ao chão, mas não parecia ferida. O punhal cerimonial que carregava sob o manto não chegou a se partir e foi lançado à distância com a violência do choque. A figura achegou-se, mas a mulher escapou. Ainda aturdida, a feiticeira de Endor rastejou na direção de uma das portas laterais que levava provavelmente a um quarto comum. Sem o apoio da mulher, cedi à fraqueza. A sombra se aproximou de mim, emergindo da negritude. Ergui o olhar e vi o inimigo, um homem de meia idade, magro, alto, de pele bronzeada e nariz fino. Conservara, talvez por todos aqueles anos, o cavanhaque pontudo. Os olhos amendoados estavam levemente pintados, com a mesma maquiagem usada pelos babilônicos. Só a roupa mudara, e agora o místico trajava uma túnica comprida, negra, sobre uma veste de algodão. Era Zamir,
o feiticeiro do deserto. Seu rosto tornou-se mais claro ao encontrar os últimos raios da tarde. Você aqui? Ele estranhou. Pensei que o tivesse liquidado com a emboscada no bosque Tinsen. Não pude responder. Os músculos entravam em convulsão pela ação do veneno. Felizmente, continuou, tomei alguns cuidados para que sua inesperada presença não comprometesse o meu cronograma, se bem que não vejo como poderia me estorvar, disse percebendo a minha situação terminal. Reparei que não havia nenhuma expressão de arrogância ou júbilo em seus olhos. Para ele, era como se aquele assassinato fosse uma tarefa comum, uma atividade diária. Vou resolver minha pendência com a feiticeira e, enquanto isso, decidirei o que fazer com você. É lamentável que seu sangue esteja contaminado. Seria um ingrediente formidável em minhas cerimônias. Sem temer uma reação, o mago deu de ombros e caminhou para a porta, através da qual Samira havia entrado. Reuni energia e avancei, mas uma força imprevista me travou. Uma parede mística e invisível barrava o meu progresso, encerrando-me em uma área restrita. Observei então, ao olhar para o chão, que eu estava, com efeito, dentro de um círculo mágico de aprisionamento, usado pelos bruxos para capturar espíritos, mas também funcionava com seres carnais. O anel fora desenhado com carvão e adornado por inscrições que eu não sabia decifrar. O curioso, pensei, era que tanto Samira quanto Flor do Leste haviam pisado naquele selo e não foram retidas pela potência da magia. E logo eu, que sou um celestial, supostamente imune a esses encantos, fui pego pelo feitiço. Presumi então que aquele era um ritual direcionado, executado para afetar uma entidade específica. De início não entendi como o invocador alcançara aquele efeito, mas depois me lembrei de sua atuação no Bosque Tinsen, quando se valeu de uma de minhas penas perdidas para concretizar o feitiço da convocação e me arrastar àquela mata infernal. O feiticeiro do deserto não perdeu tempo discursando sobre sua tática. Abriu a porta do quarto e se meteu nas trevas, perseguindo o rastro da necromante. E aqui terminamos a leitura da parte 55, Emboscada no Domus. Semana que vem, viremos aqui com a parte 56, Como um peixe no anzol, desse maravilhoso livro, A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. A obra de ficção maravilhosa de Edward Spohr e publicado, pela editora Verus. E aí, estão gostando da leitura? Se vocês querem ver o livro desde o começo, é só ir na playlist A Batalha do Apocalipse aí no canal. E aí você compreenderá a história completa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal.
Aí na área reservada aos comentários, você pode deixar o seu comentário, pode deixar sua opinião e também sugestões de novos livros a serem lidos no projeto Lendo com a Angel e também sugestões de novos temas a serem trazidos aqui para o canal para melhor atendê-los. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Obrigado pela presença, permanência e por sua paciência. Bye!